A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Quero convidar vocês para ler comigo em São Mateus 5, versículo 27 ao versículo 30. Eu estou lendo na Bíblia hebraica, que diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerá adultério, O 28, eu, porém, vos digo que qualquer que observar uma mulher e cobiçá-la já em seu coração, tem cometido adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, lança teu olhar para outra direção, pois te é melhor que assim seja do que ser todo o seu corpo lançado no inferno. E se o que estiver à tua mão direita te escandalizar, afasta para longe de ti, porque te é melhor que assim seja do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Então, eu li para vocês aqui na versão hebraica. Então, por que eu quero chamar a sua atenção para este assunto? Porque eu tenho ouvido muitos pregadores, uns dizer assim, que Jesus ampliou tanto esses mandamentos que na lei só era adultério quando um homem deitasse com uma mulher. Outros dizem assim, que isso aí a gente aprendeu errado, porque se você desejar uma mulher que não tem marido, não é pecado. Se for uma moça solteira, não é pecado, porque pecado é só se ela fosse casada. Então eu quero chamar a sua atenção. Eu não sou o dono da verdade. Eu quero ler com vocês várias passagens das Escrituras juntos. E aí você mesmo, através daquilo que vamos ler, vocês vão chegar à sua conclusão, se isso é verdade mesmo, o que muitos pastores ensinam. Então, primeiro, eu quero falar para vocês que quando Jesus Cristo fala, ouviste, vocês ouviram? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não adulterará? Quem é os antigos que o Senhor Jesus Cristo está se referindo? Quando ele disse, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela em seu coração. Então, de onde o Senhor Jesus Cristo falou isso? De onde que ele falou? Então, vamos recorrer a alguns versículos aqui, para a gente ver de onde o Senhor Jesus tirou. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo 20, versículo 14. Aqui se refere os 10 mandamentos.
Êxodo 20, versículo 14. O Senhor Jesus Cristo, falando lá em São Mateus, ele estava citando isso aqui. Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás, que é o 7º mandamento, não adulterarás. Agora, o 10º mandamento, Êxodo 20, versículo 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, ponto. Não cobiçará a mulher do teu próximo, ponto. Então, não cobiçará a mulher do teu próximo é o 10º mandamento. Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertencem. Então aqui está o mandamento de não cobiçará a mulher do teu próximo. Então cobiça, segundo os mandamentos, é adultério. Agora, vamos para Levítico 19, versículo 3, diz assim: respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai. Então, esses são os 10 mandamentos. Agora, em Deuteronômio 5, lá em Levítico, cobiçar a mulher do seu próximo está por último. Mas aqui em Deuteronômio 5, versículo 18, está escrito: não adulterarás. Então, está vendo aqui? Os mandamentos, não adulterarás. Agora, o 20 diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, a cobiça é adultério. Eu não vejo nada disso aqui na Bíblia que só era adultério quando a pessoa deitava. Porque eu estou lendo as escrituras, que é para você chegar à sua própria conclusão. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejará a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertencem. Então, quando você lê Êxodo 20, versículo 21, esses mandamentos aqui, não cobiçará a mulher do seu próximo, ele está por último. Mas aqui em Levítico, que é a explicação dos mandamentos, não cobiçará, está no primeiro: não cobiçará a mulher do teu próximo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o livro de Jó. Jó, eu estou lendo aqui na Bíblia NVI agora, certo? Eu passei para NVI. Jó 31, versículo 1, diz assim: fiz acordo. Em outras passagens diz: fiz um concerto com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então você está vendo aqui? Então aqui não é mulher casada, aqui é moças. Então olhar para moças e desejar é adultério, segundo a Bíblia. Então, você está vendo? Não acredite, meu irmão e minha irmã.
no que eu estou falando, não. Acompanha comigo. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Agora, no versículo 6, vou começar pelo 7. Jó disse assim, a partir do versículo 4. Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? É uma pergunta que Jó está falando. Não vê Deus? Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa. Jó se defendendo aqui. E saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi seduzido por meus olhos, ou se minha mão foram contaminadas, que outro coma o que semeia, que outro coma o que semeei, Jó falando, e que as minhas plantações seja arrancada pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espera junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durma com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor do julgamento. Então Jó, ele estava falando quando ele estava passando por várias provações. Então ele disse isso. Agora, vamos para outros versos, como Provérbios 6, versículo 20 ao versículo 25. Está escrito assim: advertências contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino de sua mãe. Amarra-o sempre junto ao coração. Ata-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Falando aqui dos mandamentos, de obedecer à doutrina da mãe. Quando dormir, o estarão protegido. Quando acordar, falarão com você. Quem guarda as palavras do Senhor. É o que Salomão está falando. O 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina, são o caminho que conduz à vida. Eles protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Então você está vendo aqui que a instrução de Salomão, a cobiça, ela é pecado, mas os mandamentos, a palavra de Deus, você observando ela, te livra desse tipo de mulher. É o que Salomão está falando. Agora, Salmo 119, versículo 105,
Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é uma lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você está vendo? Quando você anda na palavra de Deus, você tem a proteção de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu estou lendo isso, não é para falar que quem está ensinando isso está ensinando errado, não. Eu estou lhe mostrando que qualquer cobiça, que seja mulher casada, que seja solteira, é pecado. Porque Jó 31, versículo 1, leia o capítulo todo, fala que é pecado. Por isso que Jó fez concerto com os seus olhos. Agora, olha que coisa interessante. Aos Romanos 7, versículo 7 e versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando. A luta contra o pecado é o tema, a luta contra o pecado. Agora o 7. Que diremos então? É uma pergunta que Paulo está fazendo. A lei é pecado? Outra pergunta. Aí ele responde: de maneira nenhuma. Aqui é uma afirmação que Paulo responde com uma afirmação. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçará. Então você está vendo aí que o tema aqui é pecado, que cobiça é pecado, seja lá o que for, seja a mulher do seu próximo, seja o bem do seu próximo, seja aquilo que não é seu, é pecado perante a palavra de Deus. Então, meu irmão, eu não estou aqui inventando nada, eu apenas estou lendo o que a palavra diz, que o Senhor Jesus usou os 10 mandamentos para falar isso para as pessoas. Porque esses ensinos estão lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5. Por isso que várias leis se repetem nos Pentateucos. Então, no versículo 8, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Então você está vendo aqui que aonde não há lei, não há pecado. Sem a lei o pecado está morto. Então, para quem diz que não existe mais lei, está dizendo o quê? Que não existe pecado. Então a pessoa pode praticar tudo que fala os 8 mandamentos lá de Êxodo 20 e de Deuteronômio 5. Agora, olha que coisa. Muitos dizem assim: Jesus anulou os 10 mandamentos, substituiu por 2. Meu irmão, isso é conversa fiada. Jesus Cristo não anulou os 10 mandamentos. Ele resumiu em 2. Jesus Cristo não anulou, ele resumiu em 2. Porque se ele tivesse anulado esses 10 mandamentos, então tudo que eu acabei de ler para você aqui não teria nenhum sentido, não teria nenhum valor. Por quê? É o que o povo de hoje ensina. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala lá em São Mateus 5, versículos 27 e 28,
ele diz: vocês ouviram o que foi dito, dois pontos, o que foi dito o que aos antigos. Qual eram os antigos? Que sabia e conhecia os 10 mandamentos. Mas vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu lhes digo, dois pontos, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então é isso. Agora, aonde que está isso? Está lá em Êxodo 20. Como eu acabei de ler para vocês, o Senhor Jesus Cristo tirou essas duas passagens dos 10 mandamentos, como o mandamento de honrar o seu pai e a sua mãe, porque naquela época, em São Mateus 15, em Marcos 7, versículos 7 ao 9, e em São Mateus 15, você pode ler o capítulo todo. Jesus Cristo estava combatendo aqueles fariseus por isso, porque o mandamento de honrar pai e mãe, ele dizia assim: olha, se você der no templo aquilo que era para ajudar seu pai e sua mãe, então você não precisa mais ajudar pai e mãe. Então ele estava anulando os mandamentos de Deus. Então você está vendo aí as mentiras que Jesus anulou, os mandamentos? Você está vendo aí como que ele combate os fariseus lá? Que os fariseus estavam anulando os mandamentos de Deus por causa dos seus costumes, por causa das suas tradições, meu irmão. É isso que a palavra de Deus diz. Então eu não estou inventando aqui nada. Então Jesus Cristo combateu aquela hipocrisia, porque o mandamento de Êxodo, honrar o pai e a mãe, era os filhos sustentar os pais e as mães na velhice. Quando eles não poderiam mais trabalhar, aqueles filhos tinham que sustentar o pai e a mãe. Mas aquela hipocrisia daqueles homens disseram: não, o que você tem aí para sustentar seu pai e sua mãe, se você der no tempo, você não tem mais obrigação de sustentar pai e mãe, porque você deu a Deus. Meu irmão, para com isso. Deus não precisa do seu dinheiro, não. Quem precisa do seu dinheiro é a sua família para você sustentar. Não fica sustentando esses ensinos errôneos aí não, que não tem nada a ver com a Bíblia não, meu irmão. Que Deus abençoe todos vocês e examine o que eu li aqui, se adultério era só mesmo quando um homem deitava com a mulher. Se ele cobiçasse e fosse uma solteira, não era adultério. Examina você o que é que os mandamentos diz. Então não creia no que eu estou dizendo, mas o que a palavra de Deus diz. Que Deus abençoe, meu irmão, todos vocês. E fique com Deus até o próximo vídeo, se assim o Senhor quiser e permitir.